Vamos para o nosso quadro, então? Piracicaba Agora e Seu Direito é o quadro exclusivo do nosso programa. Vai lá. E conosco aqui, mais uma vez, doutor João Carmelo Alonso. Boa noite. Prazer recebê-lo novamente prazer, aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, Tudo jóia, graças a Deus. Bem. Na primeira oportunidade que o senhor teve aqui, nós conversamos, né? Era oportuno falar sobre o impeachment, né? E o assunto ele ficou para essa semana, então, para a gente discutir, né? Vamos discutir, então, sobre a questão da importância do uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, né? É obrigatório. Você que está assistindo o programa, se quiser participar ao vivo, se tiver alguma dúvida, poxa, eu recebi equipamento, mas não está funcionando direito. Olha, na minha empresa não dou equipamento. Qual que é o risco? Né? É o risco para a empresa? É o risco para o empregado? Você pode participar ao vivo conosco. Bom, uso obrigatório já está aí, é lei, correto? É lei, não tem jeito. Antes de nós começarmos, parabéns pelo programa, 5 anos. 5 anos. Prazer estar aqui com vocês, né, discutindo essas questões de direito e realmente o uso do equipamento obrigatório não tem como, né, Neto? É obrigatório. Por isso que já tem o nome obrigatório. Hoje, né, as pessoas têm uma certa resistência na utilização desses equipamentos, uma certa dificuldade em entendimentos por parte do empregado, empregador, como que as empresas buscam o aperfeiçoamento disso, como que as empresas fornecem os equipamentos, trazem as informações, palestras, porque não é o fato só, viu, Neto, de entregar o equipamento de proteção para o empregado e falar para ele, ó, você precisa usar. Isso é simples, é muito fácil. Né? Isso está na lei, que cabe à empresa entregar e orientar os funcionários a esse respeito. O que importa na situação, principalmente quando se fala em processo judicial, é a empresa passar as informações necessárias de como deve ser utilizado aquele equipamento específico. Protetor auricular, sapato, óculos, capacete, avental. Essas situações todas é que realmente pode avaliar a situação de uma forma favorável à empresa ou desfavorável. Então a empresa ela precisa criar a CIPA, primeiro de tudo. Só para a gente entender quem está em casa, a questão da CIPA, todas as empresas têm que ter a CIPA? Tem um número mínimo? Não, tem uma legislação, a legislação diz que é acima de 20 funcionários. Tá. No entanto, hoje nós temos entendimento dos tribunais regionais do trabalho, né, que as empresas com menos funcionários, ela podem criar uma CIPA. Correto. Com 18, 15, 16 funcionários, ela pode. Pode em que sentido? Legalmente é acima de 20, é obrigatoriedade. Tá? Mas ela pode sim, já trabalhando nesse sentido, de orientar, criar uma comissão, fazer com que os empregados participem de reuniões, participem de palestras, participem de cursos. Hoje nós temos a questão da segurança e medicina do trabalho para as empresas especializadas nesse sentido. Que dão cursos, específicos aos funcionários. Exato, então não há a legislação fala acima de 20 funcionários, mas hoje nem sempre as empresas com esse número possuem. Menos também. Tem o PPRA, que são os programas, o PCMSO, que também são programas, a ASO, né, que é o exame médico. Então, isso tudo é essencial para que a empresa e o funcionário sintam-se, né, tranquilos no seu ambiente de trabalho. Aquela lógica de que nós vivemos mais tempo na empresa do que na nossa residência, isso é fato. Né? Isso é fato. A gente vive muito mais o tempo todo nosso com os nossos companheiros, nossos amigos no ambiente de trabalho do que em casa, na nossa residência. E por que não tornar o ambiente prazeroso? Correto. Isso, as empresas, então, elas buscam o aperfeiçoamento dos funcionários. Por exemplo, nós temos empresas que participam da ISO. Eu tenho colegas, clientes que mencionam esse tipo de situação. Olha, preciso participar da ISO. O que seria a ISO? Só para quem está em casa compreender, né? A importância que é a ISO, o que seria isso? A ISO seria um certificado dado por um órgão específico, né? Que avalia a qualidade do trabalho e ambiente da empresa. Quando você passa em determinadas empresas, na frente existe uma placa. Símbolo. Isso, tem um símbolo da CIPA, né? Hoje estamos tantos dias sem acidente do trabalho.
Ou seja, ela já está preparando, né, as condições, já vem trabalhando na ISO. Quer dizer que esse número de não acidentes e cuidados com o funcionário, ele vai contar na hora de conseguir esse selo que é o ISO. Exatamente, é toda uma série de estrutura, porque a empresa conseguir a certificação do ISO, ela passa por um tratamento muito rigoroso, específico. Então, é montada uma comissão do Ministério do Trabalho, das organizações, a participação dos sindicatos, a participação da CIPA, e avaliam o ambiente de trabalho da empresa. E essa avaliação é justamente a importância que a empresa ela consegue ter o certificado para ISO. Correto. Então, nós temos hoje a ISO de todos os sentidos e todos os segmentos empresariais, inclusive até para os escritórios. Até escritório, até escritório hoje nós temos. Isso é muito importante, muito importante. E outra, em contrapartida, e aí nós temos uma falta de informações, alguns empregadores, alguns empregados têm uma certa resistência quanto à apresentação de equipamentos, equipamentos obsoletos, sem as avaliações necessárias. As empresas não fornecem elementos suficientes aos funcionários e aí acaba indo para o lado do judiciário. E quando vai para o lado do judiciário, hoje, né, na verdade, a empresa ela tem que resguardar a tutela do trabalhador. O que seria a tutela? A pessoa do trabalhador. Qual que é a obrigação da empresa? A obrigação da empresa é cuidar do patrimônio dela. E o empregado faz parte do patrimônio. Correto. Né? Então, essa situação de que a empresa precisa cuidar do patrimônio, o patrimônio é o empregado. Então, o empregado tem certa resistência na utilização de equipamentos. Na semana passada, que nós tivemos aqui discutindo o impeachment, né? Que aí agora caiu Cunha, né? Que caiu Cunha agora. Não sei como é que vai ficar isso daí, né? Não me pergunte, né? Mas, né, vamos deixar o pessoal do STF lá julgar essa situação. Eu participei de uma mesa redonda, em determinada época, com diálogos com desembargadores do TRT, membros do sindicato, e uma pessoa, uma funcionária da CIPA, onde ela possui a sua estabilidade, né, que a lei dá essa estabilidade a ela, uma prerrogativa. Ela disse que ela não iria usar o equipamento. Ela falou que não ia usar o equipamento. Ela trabalhava no produto farmacêutico, não iria usar a touca, e a luva. Todo mundo ficou estranhando. Por quê? Por quê? Ela não iria usar se é essencial na manutenção do dia dela. Ela quer dizer, comprometendo não só ela, né? Mas comprometendo aí os terceiros. Os terceiros e toda a estrutura empresarial. Ela disse que a luva incomodava e a touca ia manchar, estragar o cabelo. Puxa vida, olha que situação que deve se repetir em vários lugares, né? Uma situação bizonha, ridícula, né? Por parte da funcionária, a qual foi eleita para discutir a segurança por parte do empregado. E depois o desembargador acabou se alterando. Foi uma situação muito interessante, porque eu acho que ela já criou uma resistência na empresa, então ela passou a ser a representante justamente para debater sobre isso, né? Muito interessante a situação. Então fica realmente hoje, é muito importante as empresas criarem programas de segurança e medicina do trabalho. É a maior tendência processuais que nós temos, né, de ações judiciais, digamos assim, dentro do judiciário trabalhista, a responsabilidade civil do empregador. Do empregador. O empregado não está utilizando equipamento de proteção. Como é que trata, né? Olha, isso deve ser uma coisa comum. Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, está assistindo, né? De repente você trabalha nas metalúrgicas, ou você de repente é um frentista, né? Quantos postos tem em Piracicaba, né? Só para você entender, a gente está aqui no quadro, né? Piracicaba agora é seu direito, né? O Dr. Alonso, ele trabalha nessa área, ele sabe muito bem tratar com isso, com empresas, com empregados. Então presta atenção o que pode causar, né, não só o risco que você corre, mas você pode causar a empresa onde você trabalha e a você mesmo. Então, presta atenção nessas orientações. O empregado ele se nega, ele fala, não vou usar por causa do meu cabelo, a luva me atrapalha. Como tratar isso dentro da empresa? O direito do trabalho, ele destaca 3 situações que nós chamamos
como os poderes do empregador. O empregador ele tem o poder diretivo, o poder regulamentar e o poder de direção. São as normas, cria a norma. Norma, regulamentar e diretivo. Dentro disso, o empregador ele pode sim advertir o funcionário por escrito, verbal, vamos dizer assim, sim. Depois por escrito e depois até mesmo suspender o contrato de então, trabalho. Então há uma fiscalização sim por parte da empresa e ela é resguardada no direito de penalizar o Exato. Por quê? Se o empregador, observa que o empregado não está utilizando o equipamento adequado e passa despercebido o preposto, nesse sentido que faz parte ali da comissão por parte do empregador, na figura do preposto, tem autonomia para isso. Ele pode chegar e falar, olha, você não está utilizando o equipamento correto, você sim será advertido verbalmente e se acontecer, estaremos fazendo a advertência por escrito. Correto. Faz por escrito, uma segunda, terceira, momento quarta, de tolerância. Exato. Adverte e suspende o contrato de trabalho dele. Se o empregador não faz isso através do seu preposto, a empresa está sendo conivente com aquele ato ilícito. E ela sofre fiscalização. Sofre fiscalização. Imagina se o funcionário vem aí ter uma sequela. Doença, né? Um acidente do trabalho que pode perder um membro. A empresa terá a sua responsabilidade civil dentro do judiciário. E as indenizações hoje, inclusive, pode ser até pensão vitalícia. Dependendo da gravidade da situação, a empresa está obrigada a pagar aí imaginar um título de um valor de salário mínimo para o empregado em decorrência de que foi vítima de um acidente de trabalho, na qual a empresa não foi... foi conivente com a situação sem o equipamento de proteção. Exatamente. Ou seja, imagina isso até onde vai. Nós temos a estimativa de vida hoje até os 65 anos. Né? Você sofre um acidente com 40, por exemplo... O INSS dá dessa... Exato. Propõe isso. Você sofre um acidente com 40 anos até os 65, são 25 anos. 25 anos, ou seja, olha a renda per capita sua. E a indenização ela vem alta. O empregado, por sua vez, ele precisa ter consciência. E eu já me deparei com situações que, olha, eu trabalho 20 anos na empresa, eu não acostumo usar luva. Esse é o problema, né? A pessoa ela pega a prática daquilo, né? E acaba não usando equipamento porque ela tem a prática, né? A gente vê alguns frentistas, doutor, você deve se deparar com isso também, que não usam alguns equipamentos. Passa a não usar alguns equipamentos. E aí você fala, puxa, está aqui criando risco, né? Está em risco. Com certeza. Lava rápido de veículo, que tem que usar máscara. Por conta. Você vê a botina, né? Você vê que não usa. Está com a roupa sempre molhada, não usa a proteção o dia inteiro. E a pessoa tem certa resistência. E o empregador também, ele sabe disso. Mas conheço, faz vista grossa. Tem medo de perder funcionário. Exatamente. Deixa aí, faz tanto tempo que trabalha comigo. Até que a situação passa a ser aí desgastante. Aí o empregador ele vai ter a consciência. Puxa vida, eu preciso agora tomar uma decisão sobre esse empregado ou sobre os demais empregados. Correto. Então, realmente isso, Neto, a Justiça do Trabalho, se a empresa não constituiu o programa, se a empresa não ensinou adequadamente o funcionário, automaticamente a condenação é certa. Quer dizer, ela vai pagar por isso. Ela vai, e as sentenças, as condenações são altas. São altas. Por outro lado, nós já deparamos com situações, pouquíssimas, tá? Mas nos deparamos com situações de que o empregado foi conivente com aquele ato e acabou justamente sendo desfavorável a ele a sentença. Por quê? Porque ele foi conivente também, displicente e imprudente com a situação. Olha só, então quer dizer... No caso do acidente, ele vai ter que... A gente vai arcar também. Olha, tinha equipamento que você não estava usando na hora. Acontece isso também? O empregado acontece. O empregado, ele assume. Tem várias situações que o empregado ele foi o responsável por aquilo. Chegou uma pergunta para nós aqui, a pessoa não quis se identificar. Ela trabalha numa empresa aqui em Piracicaba, uma empresa que ela tem que usar óculos de proteção, ela tem que usar o protetor auricular, não identificou o que era, né?
a bota e também ela coloca como um jaleco, né? Jaleco. Ela falou que a bota está desgastada, o jaleco também, e ele quer saber que ele já fez o pedido e até agora não chegou. Como é que ele deve agir nessa situação? Bom, primeiro passo, ele deve comunicar ao seu superior. Ele precisa comunicar ao superior de forma verbal, seu supervisor dele não tomar as medidas, fazer a troca, deve comunicar ao setor responsável, né, ao departamento, para que providencie. Não trocou, o empregado, ele tem sim que comunicar a CIPA, que com certeza lá a empresa onde ele trabalha deve ter a CIPA, e a CIPA tomará suas providências. Tá? Deixar de trabalhar por causa disso? Não, não pode. Você não pode querer inverter a situação, deixar, não, eu não vou trabalhar porque a bota está desgastada, o jaleco está rasgado. Não, não é isso. A minha obrigação é informar o meu supervisor, o meu superior, de aquele equipamento não está mais adequado com o dia a dia meu. Correto. Né? Então eu tenho que aviso o meu supervisor, não. Aviso o superior, também não. Aviso o departamento, também não. Eu vou falar com a CIPA. Olha, a CIPA, ou eu posso ir direto até a CIPA. Olha, está acontecendo isso. E aí a CIPA vai tomar as providências. Se tudo isso realmente não foi sanado, não deu resultado, o Ministério do Trabalho e o Ministério sindicato. do Trabalho, através de uma denúncia, né? Denúncia. Não tem jeito. Eu tenho um conhecido conversando com ele, eu falei que você viria aqui, ele falou, puxa vida, assunto interessante, e ele trabalha no departamento pessoal de uma empresa em Rio das Pedras, uma grande empresa, né, em Rio das Pedras, e eles tiveram um problema até um mês atrás, agora está sendo sanado, que é a questão da linha de produção, das pessoas trabalharem com as mulheres, né, com anel, com corrente, debaixo dos equipamentos, ou seja, usando luva, mas com anel, né, usando brinco. E há uma consequência muito grande que pode enroscar nos equipamentos. Sim. E o trato disso foi muito complicado, porque entra uma questão da vaidade da mulher. Foi muito complicado tratar sobre isso. Ele deixa uma pergunta, ele falou, pergunta para ele, por gentileza, nesse caso, né, diretamente tratando, como reverter isso? É através da própria CIPA, através de palestras, ou vai penalizando mesmo a funcionário? Porque eles não tiveram essa atitude. Foram através de conversa, trazendo, inclusive até um grupo de teatro apresentou, fazendo uma esquete mostrando o perigo que era, né? Ele quer saber como é que trata essa questão da vaidade das mulheres, né? Se desse uma orientação. Existe sim, viu, Neto? A resistência por parte de funcionários, vamos pegar específico o exemplo do teu amigo, e pertinente a pergunta dele, essas mulheres têm a resistência. Anel, brinco, né, colar, aquelas coisas todas. A empresa está no caminho certo. Fazer as peças teatrais, formar palestras, conscientizar o funcionário que lá na CLT existe um artigo específico que o funcionário ele é responsável também pela sua vida. Não é só a empresa, mas o empregado também ele é responsável. Então, fazer com que ela tenha consciência de que utilizando o anel, por exemplo, venha a enroscar numa máquina, né? Não sei qual setor, mas vamos imaginar uma empacotadeira, por exemplo, enrosca alguma coisinha, imagina perder um dedo. E eu tenho quase certeza, não podemos fazer o pré-julgamento, né? Que na hora de uma decisão na frente do juiz, eu acho que ela não vai falar, não, realmente eu tenho culpa disso. Eu estava com anel, fui avisada. Exato. Eu não posso pré-julgar, pelo amor de Deus, longe de fazer pré-julgamento, né? Mas essa é a tendência de que a pessoa falou, realmente a empresa não me deu suporte. Mas você vai falar, mas ninguém me falou que eu tinha que tirar o anel diretamente. O que eu aconselho? Talvez a empresa tenha seu corpo jurídico, né? O que ela pode estar fazendo? Reuniões com determinadas mulheres. Olha, a partir de tal data, uma circular, não será mais permitido o uso de qualquer objeto pessoal na empresa. Vocês deverão deixar dentro do armário. Correto. Está aqui a chave, vocês ficam responsáveis. E daqui para frente a situação modifica. Se voltar
ao utilizar o equipamento, a empresa tomará as medidas legais. Então, correto. Ela está certa, já conscientizando, fazendo palestras, teatros, ótimo, perfeito, esse é o caminho. Não deu resultado? Reúna o grupo específico, informa as pessoas que, olha, daqui para frente a situação é dessa forma. E tentar fazer com que realmente as mulheres tenham consciência de que esses utensílios pessoais, né, pode um dia acontecer aí um acidente grave. O uso, né, o fornecimento aí do IPI, elimina o pagamento da insalubridade? Quer dizer, não, você está usando... Não elimina? Não elimina. Não elimina. Essa empresa provoca um ruído, esse ruído vai estar... Exato. Não quer dizer que está fornecendo um protetor? As pessoas pensam, né, que o fato de eu passar o equipamento a ele, fornecer todos os elementos necessários a ele, os equipamentos de proteção, eu elimino o risco? Não. Eu estou mais obrigado a pagar? Não. Pelo contrário. Se apurar que aquele ambiente seu é insalubre ou até perigoso, a empresa tem que sim pagar o adicional. É obrigação da empresa fornecer os equipamentos metalúrgicos. As máquinas são pesadas. Como é que você não tem nenhum agente insalubre? Ou até perigoso lá a questão do forno? Sim. Não tem como. Produtos farmacêuticos. Então, assim, não existe... entrega os equipamentos de proteção e saneia o problema. Não, pelo contrário. Eu tenho que sim pagar o adicional, mesmo fornecendo os equipamentos que não neutraliza. Ele ameniza a situação. As pessoas falam, né, que nem nós temos diferença, doença ocupacional e acidente do trabalho. Hoje a doença ocupacional, a LER, a DORT, por exemplo, sim. Eu converso com vários médicos especialistas e falam, Carmelo, não tem cura. A pessoa quando tem uma LER muito avançada, né, a DORT também vai para o resto da vida. O que nós devemos que fazer? Aposentá-la precocemente é o meio. Né? Uma situação que pode ser feita. Vamos aposentá-la precocemente e ver se o INSS vai aceitar a LER como uma doença ocupacional. Né? Existem estudos todos aí sobre essa questão, se realmente podemos afastá-la por doença, considera-se como um acidente do trabalho, típico, né, acidente do trabalho. As pessoas que digitam o telefone, que ficam utilizando muito a movimentação com os braços, né, que fazem aqui a dor, né, lombar, toda essa situação, não tem cura. É unânime entre os médicos dizendo, olha, infelizmente, pelo menos os que eu conheço, mencionam, Carmelo, não tem cura. O que nós temos são tratamentos. Né, tratamentos ao longo do tempo, ao longo da sua vida, para justamente amenizar a dor. E isso é grave. Você pode ter aí, postura. Sim. Né? Nós temos as normas regulamentares hoje do Ministério do Trabalho, que são específicas. São específicas. Olha, a postura, a forma de você sentar na cadeira, a ergonomia, né, que nós chamamos. Ergonomia. Senta, digita. Isso tudo é essencial. A hérnia de disco vem da postura. Sim. Né? Vem da hérnia. Então, existe situações... Isso é obrigatório? Olha, quer dizer, tem uma cadeira que o uso dela dessa maneira, tem o apoio do pé que você tem que usar. Como é que fiscaliza isso com um funcionário que está ali sem sapato, com as pernas dobradas, torto na cadeira? Como é que faz para fiscalizar isso? Neto, fiscalizar, né, a empresa, nesse dia a dia, nessa crise que nós estamos vivendo, com toda essa loucura, né? Crise econômica, social, institucional, política, jurídica, passa despercebido, né? Isso não tem a dúvida, tanto para o empregado quanto para o empregador, está todo mundo tenso, né, com essa situação toda, mas é culpa da empresa, ela precisa fiscalizar. Ela precisa realmente fiscalizar, ela precisa ficar atenta aí às condições do ambiente do trabalho para justamente evitar reclamações futuras. Agora, por outro lado, tem também, né, vamos pegar alguns casos aqui utópicos. Existem funcionários que, às vezes, buscam no judiciário situações grotescas.
Eu usei a bota porque deu um probleminha. Uma unha travada, não estou usando agora. Né? Como é que fala? Joanete. A joanete. Mas muitas vezes é de nascença. Tem laudos específicos, né? Sim. Vai o médico. Ele está atribuindo a joanete ao uso da bota. Então, existem situações todas que você acaba realmente encontrando, mas diante disso é muito importante o empregado ter consciência, a empresa também. Vem crescendo, né, bastante essas informações, o número de palestras, o número de empresas de segurança e medicina do trabalho que realmente auxiliam tanto o empregado quanto o empregador para evitar esses desgastes futuros. Perfeito. Eu só quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Correr para a universidade, o professor, né? Os alunos estão lá esperando. Estão esperando, né? Na verdade, nós lecionamos todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Né? Eu sou tempo integral na universidade. E a correria do dia a dia é gostoso, a questão da aula com os alunos, né? Os alunos, manda um abraço, manda não sei o quê, não, se for mandar um abraço para todo mundo, parecer igual o Maguila, né? Estendia para todo mundo. O jornalista encostava com a microfone mandando abraço para todo mundo. Mas já há 16 anos que eu leciono na universidade, sempre em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, coordeno o curso de pós-graduação, também em Direito do Trabalho, e a correria. Entregamos as provas semana passada, né? Alguns alunos ficam chateados, outros nem tanto, né? Hoje nós vamos discutir as avaliações e não tem jeito, né? Essa faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vivência, né? Então, eu agradeço o espaço de vocês, belíssimo espaço, que nos dá essa oportunidade de discutir um pouco direito em todas as áreas, né? Outros profissionais também falando sobre as diversas áreas que nós temos no direito. E esperando, né, um resultado, acho que todo mundo está esperando um resultado político, como é que vai ficar, né, agora a situação, como é que fica, né, vai sair, se não vai sair, e agora como é que fica o Renan Calheiros, vamos atrás do Renan, se não vai atrás do Renan, o Aécio vem junto, vem o Serra, ou seja, né, se nós começarmos a falar aqui, acredito que nós não vamos encontrar um nome, um nome específico a esse sentido. Mas, além disso, eu reforço aqui novamente meus parabéns pelo programa, que logo estará fazendo 5 anos. 5 anos. 5 anos, e contribuindo com isso. E eu agradeço muito o espaço dado aqui para nós aí discutir essa situação. A gente agradece a oportunidade, teu profissional, né, desse gabarito aqui, dando a informação para a população que está em casa. Obrigado, Neto. Muito obrigado, viu? Boa aula, um forte abraço, obrigado pela presença aqui. Um grande abraço, obrigado. Valeu, um abraço. Você acompanhou então Piracicaba Agora e Seu Direito é o quadro do programa Piracicaba Agora. Liga ali o verde.